Terceiro episódio da nossa série sobre câncer. No primeiro capítulo eu falei sobre o processo de diagnóstico do câncer. No segundo, sobre a cirurgia, o antes, durante e depois. E agora falaremos sobre o início do tratamento no ICESP e a próxima etapa do protocolo de tratamento, que foi a radioterapia. Antes de mais nada, aproveitar para lembrar que doe sangue, se você puder, se você tiver condições de saúde e todos os pré-requisitos, que não são tantos assim, doe sangue. Todo tempo tem gente operando, tem gente precisando utilizar sangue. Quando vai esfriando, reduz, os níveis de sangue disponível nos bancos de sangue. Então, para quem pode, é bastante importante. O Johnny precisou utilizar e a gente fez uma força-tarefa de doação, que não seja só nesse momento. O dia 15 de fevereiro de 2018 foi o nosso primeiro dia no ICESP. Tudo começa com uma palestra de acolhida, que é feita por alguns psicólogos do hospital, onde eles vão falar justamente a questão de que cada câncer é um câncer, mesmo que a pessoa tenha o mesmo tipo de câncer que você. O protocolo de tratamento dessa pessoa pode ser diferente, os remédios utilizados, o tempo de tratamento, a recuperação. Então, cada indivíduo é único, tem o seu próprio metabolismo e sua forma de reagir aos diversos tratamentos. Na ocasião dessa primeira palestra, a gente recebeu uma pastinha, onde hoje ficam guardados todos os documentos de hospital, e tinha alguns folders, tem esse específico do grupo de acolhida, que fala um pouquinho o que é o ICESP, o que ele oferece. Quando eu penso no ICESP, eu penso em integralidade. Então, eles oferecem um tipo de tratamento que trata o ser humano de forma integral. Tem atendimento psicológico, tem atendimento nutricional, tem o CAIO, que é o pronto-socorro, de intercorrências oncológicas, que é só para os pacientes do ICESP. Tem o alô enfermeiro, então se você está com algum problema em casa, você tem como ligar lá, tirar dúvidas. Então é toda uma equipe, todo um trabalho que é feito para que seja possível passar por esse período máximo de dignidade possível, digamos assim. Recebemos uma pocheirinha de direitos e deveres dos usuários de saúde, direitos sociais do paciente oncológico, essa é bastante legal, e alguns folders com relação à nutrição, alimentação nesse processo, cuidados com os alimentos, a parte de higiene, alívio dos sintomas causados pelo tratamento, as orientações do aluno enfermeiro, para você tirar dúvidas em caso de alguma intercorrência quando estiver em casa, e a ouvidoria do ICESP. Estou esquecendo de falar da assistente social também, que é bastante importante, tanto para prestar orientações com relação aos benefícios que o paciente tem e principalmente os direitos, Nesse primeiro dia a gente já teve a primeira consulta com a oncologista, que é a oncologista do Johnny, a doutora Veridiana, maravilhosa. Durante esse processo todo, é um pouco diferente do que a gente imagina que vai ser. Em todas as esferas, seja na recepção, no assessorista do elevador, todo mundo está acostumado a ver gente com câncer passando ali o tempo inteiro, Então, às vezes você pensa que alguém vai te olhar diferente, ou com dó, ou alguma coisa assim, e é uma coisa que não acontece, isso é o corriqueiro do dia a dia para eles ali. E a doutora Veridiana é maravilhosa, super alto astral, super tranquila, prática, eu diria, e muito boa. Já nessa primeira consulta no ICESP foi trocada a medicação do Johnny, então ele tomava a oxcarbazepina, mudou para a lamotrigina, então ele continuou tomando a lamotrigina e o clobazam, ambos ele pega até hoje gratuitamente na farmácia do ICESP. Então é mais um benefício do SUS, nosso Sistema Único de Saúde brasileiro. Todo o tratamento do Johnny está sendo feito no SUS e nós não pagamos nada, nem por exames, consultas, procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos. Tudo isso está incluso nos nossos impostos. Nessa primeira consulta com a doutora Veridiana, a gente recebeu de fato
qual era o diagnóstico, né, qual o resultado histológico, digamos assim, da biópsia do material que foi retirado cirurgicamente da cabeça do Johnny, do meu marido. Então, a nível celular, é um astrocitoma difuso frontotemporal direito. Então, ele está aqui nessa meiuca aqui, ó, na diagonal. É um astrocitoma, então dentro do grupo dos gliomas, poderiam ser vários, é um astrocitoma. Esse é o tipo de célula cancerígena que ele tem. E a partir desse diagnóstico, então, foi definido o protocolo, de acordo com os estudos mais atuais para esse tipo de câncer, e considerando, claro, a questão que o Johnny já tinha passado pela cirurgia, da idade dele, toda a individualidade do paciente. O protocolo estabelecido para ele foi que ele faria radioterapia e quimioterapia. Então, começando pela radioterapia, seriam 30 sessões, e essas sessões são cumulativas. Então, cada dia vai tendo uma dosagem de radiação, e isso vai acumulando ali até chegar no nível máximo, né, estabelecido dentro daquele protocolo. Esse é o meu entendimento, eu sou leiga no assunto, mas é o que eu entendo. Primeiro teve uma palestrinha, né? Novamente a gente foi para um encontro com psicólogos, dessa vez do setor de radioterapia, para explicar como seria o processo. E eu acho que esse é um cuidado que o ICESP tem, que é bem bacana, de esclarecimento do que vai acontecer e a forma como o ICESP pode te ajudar para que isso aconteça da melhor forma possível. Ele começou então esse processo no dia 17 de abril de 2018, foi a simulação da radioterapia. Isso é feito com um profissional que eu, na verdade, não lembro qual a formação dele, eu não sei se ele é físico, se ele é biomédico, se ele é biofísico, mas enfim, é alguém que vai fazer as marcações e moldar a máscara, que, pelo que eu me lembro, é ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma tomografia de contraste, já está definindo ali exatamente onde está e onde a radiação vai incidir. E aí, a partir daí, são feitas marcações e a tal da máscara. Claro que eu não tenho uma foto do Johnny com essa máscara, utilizando essa máscara, ele entrava lá sozinho e sem celular, mas eu busquei aí uma foto da internet. Parece uma máscara de esgrima, talvez, uma rede de uma raquete de tênis, aquela redinha que tem ali no meio, e aí isso se molda de acordo com o formato do rosto da pessoa e vai ter as marcações específicas para o posicionamento da cabeça. Até fez alguns riscos no corpo dele, e esses riscos foram mantidos durante o tratamento para posicionamento do corpo, para que a radiação vá exatamente para onde ela precisa ir. Isso é a radioterapia. As sessões de radioterapia em si aconteceram no dia 3 de maio de 2018 ao dia 14 de junho de 2018. Então foram 6 semanas, era todos os dias, só não finais de semana e feriados. Então todo dia de manhã ele estava lá para fazer uma sessãozinha de radioterapia. Ele entrava, colocava um pijaminha e ficava lá de acordo com a disponibilidade das máquinas, e sem celular, sem nada, e só depois ia fazer a sessão. No documento que a gente recebeu no final do tratamento da radioterapia constava então radioterapia conformacional do encéfalo, foram 27 frações com dose total de 54 GY, só uma informação técnica aí. E alguns desses dias ele tinha consulta também, ou com o médico ou com a equipe de enfermagem, para fazer um acompanhamento, né? Praticamente toda vez que você vai no ICESP, que ele vai para algum procedimento, para algum atendimento, ele passa com a equipe de enfermagem antes, que pesa, afere a pressão, aquele que põe no dedo da saturação, temperatura, ver se o paciente está com as condições normais de saúde, para então seguir o procedimento. E ao longo da radioterapia não foi diferente, ele sempre tinha ou consultas com a equipe de enfermagem ou com um médico da radioterapia mesmo, para saber como estava a questão dos sintomas, o que ele vinha sentindo e se está tudo bem, se dava para continuar, enfim, para
controle desse protocolo. Não tinham muitas orientações diferentes para o processo de radioterapia. Pelo que eu me lembre, uma das orientações era para ele evitar vapor e o ar direto da geladeira, do freezer. Talvez tivesse alteração no paladar, sonolência, todas essas coisas que aconteceram ao longo de todo o processo do tratamento. Eu vou colocar uma imagenzinha do Johnny saindo da sessão de radioterapia. Quando eu encontrei com ele, ele estava com o rosto todo marcadinho da questão da máscara. E vou colocar algumas fotos dos cortes de cabelo irados que a gente fez nesse processo. Então, a radioterapia, como é direto na cabeça, começou a cair cabelo dessa região apenas, né? Foi aumentando aqui, ó, a parte sem cabelo. E aí, a cada vez que caiu um pouco mais, a gente fazia um corte novo, diferente, de acordo com o que ele queria. Eu só executava o que ele pedia para fazer, mas eu sei que toda semana ele queria um corte de cabelo diferente. Eu vou colocar alguns cortes aí para ficar de inspiração para vocês. A radioterapia, pelo menos a dele no ICESP, não precisava de acompanhante. Então eu fui na primeira sessão, a minha irmã foi na segunda. Aliás, minha irmã Luísa, Lu, beijo, te amo. Eu esqueci de falar no primeiro vídeo que nesse processo que a gente tinha que acompanhá-lo até o trabalho, todos os dias, quando ele recebeu o diagnóstico, alguns dias ela foi para mim. Eu tive muito apoio da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais nesse processo, fora os pais do Johnny, claro, maravilhosos. E ela foi na segunda sessão de radioterapia. Todo mundo se ofereceu para ir, primos, todo mundo queria, né, ajudar. Mas a gente sempre levou em consideração o que ele queria. Então ele preferia ir sozinho, na verdade. Muitos dias da radioterapia ele foi sozinho. Acho que o pai dele acompanhou em um dos dias também. E no último dia eu fui também. No último dia da radioterapia tem um sininho lá no ICESP que toca. Eu não vou lembrar direito da história agora. Algum paciente que se tratou lá e deixou esse sino. Quando você chega, alguma coisa assim, quando você chega numa terra nova, toca um sino no navio, talvez. Enfim, tem um sino lá. E é bacana, é emocionante mesmo assim, quando você encerra esse processo de radioterapia, você toca o sininho. E eu tava lá, nesse momento. Durante o processo de radioterapia, o Johnny não teve muita alteração de paladar. E nem alteração na rotina, na verdade. Ele continuou trabalhando normalmente. Depois da sessão de radioterapia, ele ia para o trabalho. E não teve alteração também de sono, de disposição. Durante todo o processo, até a questão dos medicamentos, ele tinha um sono maior do que o normal. Tinha uma coisa que a gente fez nesse processo, foi ter uma rigorosidade um pouco maior na rotina de exercícios. Então, como era uma coisa que era de manhã, mudou um pouco a rotina que a gente tinha de ir para a academia todo dia antes de trabalhar. Então, quando a gente ia na academia, a gente fazia exercícios em casa. Aí eu montei um cronograma, nós montamos, né, de exercícios, não sei se dá para ver aqui, que tinha músculos do corpo para a gente trabalhar toda semana. Então, a gente não tinha uma obrigatoriedade de cada dia fazer determinado exercício, mas ao final da semana a gente tinha que cumprir o quadrinho da semana e cumprimos durante todo o processo da radioterapia. Foi uma preocupação que a gente teve com relação aos exercícios. Então, a radioterapia foi isso e depois disso seguimos para a próxima etapa, que foi a quimioterapia, que será discutida no próximo vídeo. Muito obrigada e um abraço.